Olá pessoal, se esse vídeo ajudou a você e você acha que pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que eles possam também serem beneficiados como você. Se gostou, deixa lá o seu joinha, se inscreve no canal, ative as notificações lá no sininho para que você seja notificado sempre que houver um vídeo novo. Grande abraço, fiquem com Deus. Olá pessoal, eu sou Diomário Ferreira, sou terapeuta cognitivo-comportamental, trabalho com hipnose, com PNL e outras técnicas mais como EFT. E hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre ansiedade, depressão e basicamente por que chegamos a esse ponto, por estarmos... O que nos leva a chegar nesse ponto de ansiedade? E daí desencadear alguns episódios como depressão e outras coisas mais. Basicamente precisamos controlar algumas coisas como os nossos pensamentos, né? Pensamentos negativos levam à ansiedade e à depressão, dificultando a gente lidar com desafios, situações complicadas do nosso dia a dia, dificultando que a gente ache algumas saídas. E como eu disse antes, é necessário que a gente controle um pouco mais essa questão de emoção e pensamento. Há controvérsias entre o que vem primeiro, a emoção ou o pensamento. Eu penso e emociono e penso. Há controvérsias, mas o que a gente precisa entender é que cada um de nós atribui a emoção ao fato. O fato não muda, pode ser o fato que for, mas quem dá a emoção a esse fato sou eu. Eu escolho o que sentir. E sinto de acordo com coisas que eu penso, né, que alguns pensamentos vão surgindo e fazem com que eu me comporte de tal maneira. Por que é tão difícil então, se eu sei de tudo isso, sei o que está me fazendo mal, sei que isso me faz mal, por que é tão difícil controlar? Pensamentos ruins, eles dificultam, pensamentos negativos dificultam que a gente tome decisões positivas. Lógico, se eu penso negativamente, se tudo para mim está ruim, a minha vida é ruim e eu me comporto como alguém que não mereça nada bom. Então eu preciso pensar coisas positivas. Há alguns pensamentos que a gente chama de pensamentos ruminativos. Esses pensamentos ruminativos, eles são recorrentes, ficam em um círculo, girando e a gente sempre volta. Quando acontece algum fato, a gente começa a pensar sobre eles. A gente precisa entender que o fato é ruim, né? Aquilo que me causou um sentimento ruim é ruim para mim. Mas eu preciso entender isso e não posso cair nesse círculo vicioso de ficar ruminando esse pensamento e não deixando que ele tenha fim. O sentimento ruim, o sentimento que me machuca, ele precisa ser vivido, conscientizado e precisa ter fim, como tudo na vida. Ele precisa ser identificado, eu preciso sentir isso que foi ruim para mim, mas ele precisa ter um fim. O que acontece é que as pessoas normalmente elas ficam no dito pensamento ruminativo, ficam ruminando isso, arrumando desculpas e justificativas para esse fato ter acontecido e não procurando por melhoria, por superar esse fato. Modificar esses pensamentos ruminativos basicamente é meio difícil realmente, mas é uma coisa de treino. Como qualquer treino, qualquer coisa que você faça, conforme o tempo que você executa, você vai ficando melhor nisso e começa a acontecer de forma natural, né, de forma automática.
Os pensamentos ruminativos, eles são ruins por 3 motivos. Bom, eles amplificam o sofrimento. Quando você fica naquele pensamento o tempo todo, o que aconteceu, por que aconteceu, mas aconteceu por isso e tal, eles amplificam esse sofrimento. Você começa a sofrer ainda mais. E isso é ruim. Uma outra coisa que é muito ruim é que o pensamento ruminativo, o pensamento negativo, eles aumentam, e isso é histórico, né? É científico, tem muitas pesquisas científicas que falam disso, que os pensamentos ruminativos, negativos, eles aumentam os níveis inflamatórios do corpo. Né? Você começa, através do estresse, a produção de cortisol, sentir dores articulares, sentir as fibromialgias famosas, né? E a sua imunidade baixa. E nesse momento, imunidade baixa não é bom para ninguém, e nem em momento algum. Um outro fato é que nós desconectamos do aqui e agora. Então, o que acontece quando eu tenho esses pensamentos negativos? A primeira coisa, o meu sofrimento não acaba nunca, ele fica amplificado, eu fico revivendo todo esse momento. Segunda coisa, amplifico processos inflamatórios, eu começo a produzir patologias. Terceiro fato, eu me desconecto do aqui e agora. Eu passo a viver no fato passado que aconteceu, que foi um fato isolado naquele momento, mas que para mim ele não para, ele continua a sofrer, continua e vai aumentando cada vez mais. Então eu preciso me desconectar disso. Há passos simples para que a gente se livre disso, mas que precisam ser vividos diariamente, frequentemente. Vamos lá. São 5 dicas fantásticas de um tratamento cognitivo-comportamental que você pode começar a executar para se livrar dos pensamentos negativos e da ansiedade e, consequentemente, uma futura depressão. A primeira coisa é perceber o pensamento. Como é que isso acontece? É fácil? Não, não é. Mas eu preciso me conhecer. Está ligado ao ato de autoconhecimento. Eu preciso começar a prestar atenção em mim, começar a me perceber. E uma forma de fazer isso é através de meditação. As pessoas pensam que meditação é não pensar em nada. E não é isso. Meditação é perceber-se, perceber os seus pensamentos, perceber o que acontece à sua volta. Você não precisa ficar em um canto sem pensar em nada. Pelo contrário, você precisa sim perceber tudo o que acontece em você. Perceber o ambiente, perceber as suas influências. E essas influências é que são interessantes. Se você se cerca de coisas negativas, de notícias negativas, de músicas, filmes, pessoas, é praticamente impossível que você pense positivamente. Então, comece a perceber-se, perceba-se e comece a direcionar as suas influências para algo positivo, coisas que te levem para pensamentos positivos. Passo 2. Desgrudar do pensamento. Para se desgrudar desse pensamento, também não é muito simples. É algo feito no dia a dia e depende muito do treino. O pensamento, ele não define o que você é. Você define o que pensa, de acordo com as influências que sofre, de acordo com aquilo que você percebe. Então, uma forma prática, bem prática de fazer isso, é anotar o que você pensa. Quando você começa a pensar coisas, anote essas coisas. Anote os seus pensamentos. E você, após anotar esses pensamentos, leia o que escreveu e repita 2 frases. Eu não sou o que eu penso. E eu não preciso acreditar em tudo que eu penso. Isso é só uma historinha que eu conto para mim mesmo, para justificar o meu erro ou o erro de outras pessoas, para justificar o que eu sinto. Então, pensa nisso.
comece a se desgrudar do pensamento e anote o que você pensa. Após anotar o que você pensa, leia o que você anotou e coloque a seguinte frase: eu não sou o que eu penso. E não preciso acreditar em tudo que eu penso. É só mais uma historinha que eu conto para mim mesmo. Após isso, temos o passo 3, que é decisão. Você precisa decidir sair desse círculo, esse pensamento ruminativo, esse círculo ruminativo. Você precisa decidir sair dele. Você vê o que está pensando, né? Percebe o que está pensando, você fala que vai desgrudar disso e decide desgrudar disso. Você deixa isso ir. Decide sair dessa historinha que você fica contando para você, para justificar as coisas que acontecem. Erros seus ou de outras pessoas ou uma situação difícil. Decida sair disso. Mas para isso, você precisa identificar o que acontece. Passo 4. Redirecionar a sua atenção. Redirecionar a sua atenção não quer dizer pensar em outras coisas, porque quando você começa a pensar em outras coisas, automaticamente você começa a linkar essas coisas, vai começar a ligar uma coisa na outra e voltar àquele pensamento ruminativo com ainda mais situações. Então, você precisa redirecionar a sua atenção, de preferência com ações, com sensações e atividades de prazer, que envolva pessoas, envolva toque, envolva contato, coisas que vão te deixar para cima, como, por exemplo, dançar, atividade física, coisas que vão ser mais ligadas a ações, né? Para que a gente haja também no comportamento. Passo 5. Nutrir emoções saudáveis. Como é que eu vou fazer isso? Nutrir emoções saudáveis. Essas emoções saudáveis são emoções de gratidão, de curiosidade, de compaixão, de coisas ligadas mais à caridade, a coisas que trazem um bem para o ser humano, né? Um bem interno. E isso ligado mais à parte de boas influências, né? A gente volta lá no primeiro passo. Coloque boas influências, coloque pensamentos positivos, né? Ligados à gratidão, à curiosidade, descobrir coisas novas, tudo o que é novo é interessante, e a compaixão, a ajudar o seu próximo. E para que isso aconteça, tem uma coisa muito simples que te ajuda muito: a gratidão e ao perdão. Pergunte-se: o que eu posso agradecer agora? E o que ou quem eu preciso perdoar agora? Você não precisa perdoar nem agradecer, mas pergunte-se. A nossa mente foi feita para descobrir, para responder perguntas. Pergunte as coisas certas e você terá as respostas certas. Então vamos lá, só recapitulando para a gente entender melhor. Depois vocês voltam aí no vídeo e revejam cada passo. Primeiro, eu preciso perceber o pensamento. Como é que eu vou fazer isso? Através de meditação, percebendo o eu, percebendo eu mesmo. Segundo, desgrudar desse pensamento, anotando tudo que eu penso e repetindo as frases de que eu não sou o que eu penso e nem preciso acreditar nessa historinha que eu fico contando. Terceiro passo, decida se livrar dessa historinha que você fica contando. Quarto passo, redirecionar a sua atenção.
através de atividades que te tragam prazer, que tragam toque, contato, que tragam socialização com pessoas. Quinto, nutrir emoções saudáveis, como gratidão, curiosidade, compaixão. E aí, aquelas perguntas: o que eu posso agradecer agora? Ou o que eu posso, ou quem eu preciso perdoar agora? Beleza, pessoal? É isso aí, videozinho simples. Se vocês quiserem saber mais, acessem o canal lá de Amário Ferreira. Tem muita coisa legal sobre ansiedade e depressão e pensamentos, condições de pensamento, redirecionar isso. Pensamentos positivos fazem que você aumente o seu foco naquilo que você deseja. Esteja sempre ligado em você. Só assim você poderá se relacionar com o mundo sem deixar que o mundo influencie negativamente nas suas emoções. Faça o contrário. Influencie positivamente o mundo. Se você quer um mundo melhor, melhore você primeiro. Seja capaz de doar algo para que esse mundo se transforme naquele mundo que você deseja viver. Grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.